Olá, eu sou o professor Diogo Combo, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje eu vou falar aqui com vocês sobre a norma padrão na redação da PUC de São Paulo. Eu vou falar 12 cuidados que você precisa ter na norma padrão. Tendo esses cuidados, você acaba se ajudando também lá na prova de português, na prova de linguagens, correto? Primeira coisa, ortografia e acentuação. Cara, ortografia e acentuação é uma coisa que você não pode errar de jeito nenhum. Hoje mesmo eu estava passando um ditado para os meus alunos, parece coisa de antigamente, né? Mas um ditado de palavras que é muito comum as pessoas errarem. Aí eu falei: entretenimento, miscigenação, especulação, autoajuda, autoestima, estereótipo, certo? Procura dar uma olhada, procura ler com mais atenção. Toda vez que surgir uma palavra que você não conheça, uma palavra que você tem dúvida, sublinha, destaca essa palavra, escreve num cantinho para você não errar mais isso. Depois, emprego de letras. O que, que vem a ser emprego de letras? Quando você troca maiúscula por minúscula ou vice-versa. É muito comum as pessoas errarem isso em nome de obra, por exemplo. É muito comum as pessoas escreverem adjetivo pátrio em português com letra maiúscula. Por quê? Porque o país é com letra maiúscula. Por quê? Porque em inglês adjetivo pátrio é com letra maiúscula, só que em português não é. Adjetivo pátrio, Brasil, brasileiro, também conhecido como gentílico, você já deve ter ouvido esse termo. Só de curiosidade, qual é o adjetivo pátrio para quem nasce na Malásia? Responde aí para mim nos comentários, só para eu ter certeza de que você está assistindo ao vídeo mesmo. Logo depois vem a questão de concordância. Concordância que se divide em concordância nominal, concordância verbal. Olha só um exemplo. Os Estados Unidos são um país. Os Estados Unidos precisam. Quando a gente tem ali os Estados Unidos como sujeito de uma oração, você tem que colocar o verbo logo depois no plural. É um caso clássico de concordância esse, até porque tem o determinante. Que determinante? O artigo masculino no plural antes dos Estados Unidos, beleza? Aí você vai e coloca no plural. Logo depois, crase. São inúmeros os casos de crase. É bom você dar uma estudada nisso. E eu vou te dar uma dica agora para crase, que serve também para ortografia e acentuação, que serve para concordância, que serve para regência e que serve para emprego de pronome e colocação pronominal. E serve também para flexão verbal, que a gente vai falar daqui a pouco. Tem dúvida se tem ou não crase? Primeiramente, tem dúvida na ortografia de uma palavra? Tem dúvida numa construção de concordância? Escreve num cantinho da sua folha para ver qual jeito você acha que fica melhor. Se a dúvida continuar assim mesmo, o que eu sugiro que você faça? Troca por uma construção que você tenha certeza, troca por uma palavra cuja grafia você tenha certeza. Não dá mole, não erra, por favor, beleza? Logo depois, regência, regência nominal, regência verbal. Olha só isso. Muita gente usa o verbo acarretar na redação. O verbo acarretar é verbo transitivo direto, ou seja, o complemento do verbo acarretar não exige preposição. Tá vendo? Já é uma dica. O verbo assistir, quando significa ver, ao contrário, ele é verbo transitivo indireto, ou seja, ele exige preposição, beleza? Logo depois vem o quê? Emprego de pronome e colocação pronominal. Uma coisa que eu te falo, não usa a primeira pessoa do plural, não usa o nós na redação, não se dirige ao leitor, ou seja, não usa o você, e muito menos usar a primeira pessoa do singular, não usa o eu lá na redação. E tome cuidado também com os casos de colocação pronominal na sua redação. Já te dei dicas ali anteriormente. Flexão verbal. Você tem que saber flexionar o verbo de forma adequada. Se tiver dúvida, prefira um sinônimo, certo? Diante disso, evite ao máximo usar a primeira pessoa do plural, tal qual eu já te falei. E uma dica, né? Se você quiser dar mais certeza àquilo que você está falando, o que você faz? Em vez de usar o futuro do presente, faria, usa o futuro, perdão, em vez de usar o futuro do pretérito, tipo faria, necessitaria, usa o futuro do presente, fará, necessitará, certo? Depois vem os casos de paralelismo. Você sabe o que é paralelismo? Por exemplo, se eu falar assim, o Brasil precisa melhorar nas escolas e na saúde. Eu não estou mantendo o paralelo entre a minha enumeração. Eu tenho que falar o quê? Que o Brasil precisa melhorar nas escolas e nos hospitais ou na educação e na saúde, certo? Paralelismo são casos bem mais complexos. Se você quiser, deixa aí nos comentários que eles têm uma aula maior, melhor sobre isso. Depois, pontuação. Pontuação, você tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes a pontuação acaba atuando junto com a coesão, uma competência muito importante
na correção da sua redação. Toma cuidado na pontuação dentro dos períodos, com vírgula, ponto e vírgula e afins, ou então na construção de novos períodos lá com um ponto continuativo, beleza? Muita gente ainda erra a pontuação. Depois, o queísmo. O que é o queísmo? Aquelas construções excessivas com o uso do que traz um efeito muito negativo para o seu texto, que já entra numa aliteração, né? O que é aliteração? É a repetição de fonemas consonantais ao longo do texto, que traz um efeito nocivo, até dialoga com o que eu falei ali acima. Numa música, uma aliteração fica bonito, só que na redação não fica bonito, não fica legal. E por último, a assonância. O que é a assonância? Enquanto que a aliteração é repetição de fonemas consonantais, a assonância é repetição de fonemas vocálicos. Diante disso, acaba entrando em destaque a repetição de fonemas vocálicos do tipo nasais, por exemplo, conscientização da população na nossa nação. Tome bastante cuidado com isso também. Enfim, que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.